Se existe uma profissão absolutamente identificada com o estatismo, essa profissão é a de advogado. Hoje, em muitos países, particularmente aqui no Brasil, em que o ordenamento jurídico é uno e monolítico, o advogado desempenha suas funções basicamente dentro do Estado, ou totalmente em função deste. Mais do que isso, a maior parte dos altos cargos do funcionalismo público são exclusivos para advogados. Se você planeja fazer concurso público, certamente a melhor faculdade para você fazer é a de Direito. Te dá os melhores salários na administração pública e ainda tem a maior parte das vagas. Se eu tenho alguma coisa contra libertários ou anarcocapitalistas buscarem emprego público, já respondi isso várias vezes em comentários em redes sociais. Não tenho problema algum com isso. Minha vida já é difícil o suficiente para eu querer dar palpite em como os outros vão resolver os problemas das vidas deles. Se a melhor opção para você é essa, te desejo boa sorte. Ademais, meu problema é com o sistema, não com as pessoas, não com os funcionários públicos em si. Bom, pelo menos não com todos os funcionários públicos. E o sistema manda que vai ter uma vaga ali. Eu até prefiro um libertário ocupando a vaga do que mais um socialista. Mas mesmo o advogado profissional liberal ou em uma empresa de advocacia passa a maior parte do tempo lidando com entes públicos, com a justiça, com o Ministério Público, com cartórios e por aí vai. Basicamente vive em função do Estado. E lógico, isso se reflete nas faculdades de Direito. A parte uma ou outra citação do justnaturalismo nas disciplinas introdutórias, geralmente tratado como algo do passado, superado pelo positivismo. Depois daí é só justpositivismo em cima de justpositivismo. E como se trata da faculdade mais barata e fácil de fazer, que ainda dá algum status ao possuidor do diploma, é uma faculdade muito procurada. Quase 50% das pessoas que se formam em curso superior no Brasil se formam em Direito. A questão é, o que esse povo vai fazer da vida depois que o Estado deixar de existir? Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever na página. Clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Haverá advogado no Ancapistão? Importante notar que, embora seja uma profissão hoje majoritariamente atuando junto ao Estado, é um erro encarar a atividade do advogado como algo favorável para o Estado. Uma das grandes áreas do direito, uma das áreas em que o advogado, os profissionais liberais, empresas de advocacia mais ganham dinheiro, é no chamado direito tributário, que consiste em defender empresas de tributações indevidas ou processar o governo por leis de tributação indevida. Nessa linha, é uma atividade altamente agorista, de luta contra o governo e de preservação da liberdade de empresas e indivíduos. Também existe um grande mercado de consultoria para advogados nas áreas de contratos privados, aluguel de imóveis e outras áreas em que o advogado atua praticamente no mercado, sem precisar de quase nenhuma interação com o governo. Em grandes empresas, em negócios entre elas, é muito comum também o uso de tribunais de arbitragem, que são tribunais privados. O conceito libertário de justiça privada já existe e funciona hoje em dia, mas hoje é restrito a empresas que assinam um contrato com a chamada cláusula de arbitragem. E lógico, isso tem um custo. Por que essas empresas pagam esse custo adicional? Porque é uma justiça muito mais rápida, eficiente, isenta de ideologias políticas. Para o povo em geral, ainda é algo caro, posto que toda a população já paga a extremamente cara e absolutamente ineficiente e demorada justiça pública. E como as empresas fazem isso? Como acionam esses tribunais? Sim, elas usam advogado. É um erro achar que advogados atuam apenas em justiça pública. Eles atuam hoje em justiça pública porque essa é a realidade no mercado. Existe muita demanda de gente querendo entrar em ações na justiça pública. E o advogado, como todo profissional, vai aonde o dinheiro está. E lógico que advogados hoje trabalham com a legislação estatal. Todo mundo tem que reconhecer os princípios básicos. Todo advogado precisa ficar atento às mudanças. Sabe como é? A lei positivada muda a toda hora. Se você terminou o curso de Direito há um ano atrás e não se manteve atualizado, você vai ter problema. Mas a função do advogado é muito mais do que simplesmente preencher petições iniciais de acordo com a legislação corrente. Aliás, se você tem um caso qualquer e quer entrar com uma ação, digamos, no juizado especial civil ou na justiça trabalhista, onde não é preciso ter um advogado para entrar com a ação, você pode encontrar os modelos aos milhares na internet sobre como fazer isso. Você mesmo consegue preencher a ação e dar entrada nela e depois seguir os procedimentos
procedimento que você também consegue encontrar pela internet. Essa parte do trabalho do advogado é puramente mecânica, não tem segredo. Ok, eu preciso fazer uma ressalva aqui que muitos advogados só sabem fazer isso mesmo, são meros despachantes, tá cheio deles por aí. Mas essa não é a essência do trabalho do advogado. Agora, tirando então essa parte sobre saber qual formulário preencher, qual é exatamente o trabalho de um advogado? Basicamente, é evitar e resolver conflitos humanos. Evitar conflitos escrevendo contratos privados entre empresas ou entre pessoas, ou entre empresas e pessoas, que especifiquem leis privadas razoáveis e factíveis, que não vão deixar o seu cliente nem a outra parte em maus lençóis. E isso é algo extremamente difícil de fazer, porque se você considera todas as possíveis situações de um contrato, vai acabar com um contrato com 10 mil páginas que ninguém vai ter coragem de assinar porque ninguém vai conseguir ler. Por outro lado, se deixar alguma situação de fora, você pode estar abrindo um flanco que vai levar o seu cliente à falência. Existem, lógico, padrões de contrato para um monte de coisa na internet, mas um bom contrato vai considerar as peculiaridades, as situações e os históricos das partes. Existe, no final, uma avaliação de risco que o bom advogado vai antever por experiência e estudo para indicar quais cláusulas devem ser colocadas nesse contrato. Mas, mesmo o contrato mais perfeito está sujeito a problemas. Pode surgir uma situação que não está prevista ali, as partes podem divergir sobre a interpretação de uma cláusula. Como em qualquer conflito, a melhor linha de ação é, antes de mais nada, tentar resolver a coisa amigavelmente. E aqui o papel do advogado já é fundamental. Veja, quando duas partes estão em conflitos, ela tem, além dos problemas reais, materiais discutidos, toda uma carga emocional. É fácil ver isso, por exemplo, em situações de divórcio. As partes literalmente estão se odiando no momento e qualquer coisa que uma parte alegue, a outra vai querer contestar, nem que seja por birra. É impossível negociar qualquer coisa porque as partes querem brigar, elas não querem resolver o problema. Muitas vezes é mais fácil um advogado falando com outro advogado resolver a questão e chegar a um meio termo razoável, e depois cada advogado vai convencer a sua parte a aceitar aquele termo, porque os advogados vão estar focando no problema real, não na carga emocional. Houveram vários casos que resolvi assim, antes mesmo de entrar na justiça, conversando com a outra parte ou com um advogado da outra parte. O mero isolamento da questão emocional já ajuda. O resto é técnica de negociação pura, saber o que o seu cliente quer, o que ele aceita ceder, o que ele não aceita, qual o objetivo do seu cliente, qual o objetivo da outra parte, e negociar de forma a não deixar claro nenhum desses objetivos no final. Enfim, negociação pura e simples. Mas lógico, nem sempre é possível resolver amigavelmente. Então, em algumas situações, será necessário acionar uma justiça privada. O advogado vai atuar aqui também, pois embora a tarefa seja executada em um tribunal privado, os requisitos da ação são basicamente os mesmos. Você tem que identificar as partes de forma individual e não ambígua, você precisa apresentar fatos e evidências desses fatos, você precisa incluir alegações e argumentar tais alegações com base no contrato, nos princípios éticos e no direito aplicável. Tudo isso precisa ser escrito em linguagem simples, de fácil entendimento, pelos juízes ou juiz que vão julgar tal ação, com o mínimo comprometimento possível da estrutura lógica do argumento. Dependendo de como for o tribunal em que o caso vai ser julgado, é importante falar e argumentar diretamente para o juiz. É algo que qualquer um pode fazer, mas quem tem experiência, está acostumado a argumentar, tem maior chance de sucesso. Agora, lógico que, sem o governo, o processo de se tornar um advogado seria radicalmente diferente, porque não haveria uma definição centralizada do que é um advogado, ou de quem tem capacidade de advogar. Não haveria uma OAB. Ou melhor, pode até haver uma OAB, mas evidentemente você não seria proibido de exercer a profissão se não estivesse inscrito nela. De forma similar às demais profissões, qualquer pessoa que se dissesse um advogado seria um advogado. Mas, lógico, na hora de contratar um advogado, você não deve acreditar apenas na palavra desse. O mais provável é que surgiriam empresas de certificação profissional, como já são comuns na área de tecnologia da informação. Hoje, se você se diz analista de sistemas, você é um analista de sistemas. Se você diz programador, você é programador. Eu trabalhei com programadores profissionais que não tinham terminado nem o ensino médio. E, por mim, desde que desempenhem suas funções corretamente, não vejo qualquer distinção no local ou na forma como tal capacidade foi adquirida. Mas, na hora de contratar, as pessoas vão querer que você tenha uma certificação de programação Java, da Sun, vão querer que você tenha certificação em ABAP 4 da SAP, ou alguma outra certificação qualquer. Da mesma forma, embora não seja obrigatória, uma certificação OAB para advogados é um diferencial importante, mas podem surgir outros padrões além da OAB, podem haver outras certificadoras, algumas mais fáceis, outras mais difíceis. Evidentemente,
Consequentemente, o mercado vai regular as melhores certificadoras profissionais. Se os clientes veem valor no certificado X, vão exigir tal certificado, profissionais que tenham tal certificado vão ganhar mais, outros profissionais vão querer obter o certificado X para também ganhar mais. A empresa que emite o certificado X vai lucrar e prosperar. Se o certificado Y não é visto como algo de valor no mercado, ninguém vai se interessar em obtê-lo, o mercado se encarrega de levá-lo à insignificância. Com isso, o foco passa a ser muito mais a capacidade da pessoa em cumprir tal atividade. Com isso, o foco passa a ser muito mais a capacidade da pessoa em cumprir tal atividade, muito mais que a mera escola ou formação utilizada pela pessoa. Muito do que é ensinado hoje em dia em faculdades do direito será sumariamente descartado. Toda a parte de direito constitucional, direito trabalhista, a única coisa que se aproveita disso é o alerta, que lambança deputados e positivistas conseguem gerar. Por favor, internem essas pessoas. Mas não é tudo perdido. Embora o justnaturalismo seja desprezado como ordenamento jurídico, ele impregna boa parte do direito privado e do direito penal positivado. Basta você prestar atenção. Embora os crimes em si, as penas e boa parte do processo penal sejam distintos, a chamada parte geral do direito penal, aquele livro 1 do Bittencourt, Teoria da Ação, Causalidade, Iter criminis, intenção, erro, tentativa, isso é comum a quase totalidade dos países e sistemas legais. O que isso quer dizer? Lógico que isso tem origem jusnatural. Também a teoria dos contratos é absolutamente igual em todos os países ditos ocidentais e, mesmo em culturas radicalmente diferentes, ainda é muito similar. Da mesma forma, tem origem jusnatural e foi apenas positivado. Do direito civil se aproveita muita coisa. Todas as teorias de responsabilidade, obrigações, coisas, ato, fato, contrato. Lógico, as leis específicas são besteiras positivadas, mas a base teórica delas é toda jusnatural. A minha visão é que a importância do bom advogado, da pessoa com capacidade de entender um contrato, suas implicações e riscos, capaz de argumentar serenamente e com efetividade em caso de desacordo sobre contratos, isso só tende a aumentar. Muitos dos advogados atuais podem não atender tal critério, mas há uma ampla oportunidade para quem quiser inovar nessa área. Vejo que a tendência será a convivência por um tempo da justiça pública em conjunto com a justiça privada, com os tribunais arbitrais, mas eventualmente nada pode deter a economia e a justiça pública tende à extinção completa. Obrigado por assistir nosso vídeo. Comente abaixo se tiver dúvidas ou sugestões de novos temas.